14. Motores elétricos. Nessa aula, você vai observar internamente um motor para saber do que eles são feitos. Grande parte dos aparelhos elétricos que usamos tem uma função de produzir movimento. E isso nós verificamos no início desse curso. Você se lembra disso? Olha, a figura abaixo, olhe ela e refresque sua memória. Vamos começar a entender como isso é feito? Na figura aqui a gente tem um cara furando uma parede. Nós temos aqui uma mulher usando um liquidificador, usando uma batedeira. Então essas coisas para funcionar elas precisam de um motorzinho, né? E como é o motorzinho de funcionamento? Então veja só. Neste momento vamos retomar o levantamento e a classificação realizada no início do nosso curso. Lá nós identificamos um grande número de aparelhos cuja função é produzir movimento a partir da eletricidade. São os chamados motores elétricos. Dentre eles estão a batedeira, o ventilador, a furadeira, o liquidificador, o aspirador de pó, a enceradeira, o espremedor de fruta, a lixadeira, além de inúmeros outros brinquedos, podemos dizer assim também, que são movidos a pilha ou ligados numa tomada, como robôs, carrinho, etc. A partir de agora, vamos examinar com detalhe o motor de um liquidificador. Um roteiro de observação encontra-se aqui embaixo, ó, o motor de um liquidificador. O que a gente vai observar aqui, ó? A parte externa de um liquidificador é geralmente de plástico, que é um material eletricamente isolante. É no interior desta carcaça que encontramos o motor, conforme ilustra a figura. Veja só esse roteiro. Acompanhe os fios do plugue em direção à parte interna do motor. Em qual das partes do motor eles estão ligados? 2. Gire o eixo do motor com a mão e identifique os materiais que se encontram na parte que gira, junto a esse eixo do motor. 3. Identifique os materiais que se encontram na parte do motor que não gira com o eixo do motor. 4. Verifique se existem algumas ligações elétricas entre as duas partes que formam o motor. De que materiais eles são feitos? 5. Identifique no motor as partes indicadas com as setas na figura ao lado. Observe aqui as setas, né? Uma seta que está indicando lá na parte de cima, outra seta bem no meio, outra seta embaixo. O que essas setas estão indicando? Que peças são essas? Então, nos motores elétricos encontramos duas partes principais. Quais são elas? A parte fixa, que não se move quando ela entra em funcionamento, e uma outra que gira em torno de um eixo quando o motor é ligado. A parte fixa é construída de fios de cobre encapado com um material transparente, formando duas bobinas. Na parte fixa do eixo, os fios de cobre são enrolados em torno do eixo. Então, olha aqui as figurinhas mostrando. Observação da parte móvel de um motor, de um liquidificador. Mostra que ela também apresenta, acoplada ao eixo, um cilindro metálico formado de pequenas placas de cobre separadas entre si por ranhuras, cuja função é isolar eletricamente uma placa da outra. O circuito elétrico da parte do móvel é formado por vários pedaços de fio de cobre independente. O fio é coberto por um material isolante, transparente, e suas extremidades são ligadas às placas de cobre. Logo aqui na lateral diz, essas peças formadas de formato cilíndrico, acoplada ao eixo, é denominada anel coletor. E sobre as plaquinhas deslizam dois carvõezinhos. Quando o motor elétrico é colocado em funcionamento, passa a existir correntes elétricas e as bobinas fixas e também o circuito elétrico fixado ao eixo
e que se encontra em contato com os carvõezinhos. Neste momento, o circuito do eixo fica sujeito a uma força e o faz girar. E o outro circuito é ligado repetindo o procedimento anterior. O resultado é o giro completo do eixo, característico dos motores elétricos. Em alguns casos, tais como pequenos motores elétricos utilizados em brinquedos, por exemplo, a parte fixa é constituída de um ou dois ímãs, em vez de bobinas. Isso não altera o princípio de funcionamento do motor, uma vez que uma bobina com corrente elétrica desempenha a mesma função de um ímã. Nós estamos no desenho, temos o carvãozinho, temos o eixo, temos outro carvãozinho e temos o que a gente chama de anel coletor. Figura 1, figura 2. É como que a figura 1 esteja sendo apresentada aqui, está dentro da figura 2. Aqui, diz assim, em alguns casos, tais como pequenos motores elétricos utilizados em brinquedos, por exemplo, a parte fixa é constituída de dois ímãs. A observação, que eu já li. Após essa investigação, pense e responda. Por que existem movimentos desses aparelhos? Nós temos aqui, carvãozinho, coletor, um ímã. Nós temos um motorzinho instalado no carrinho, o mesmo motorzinho, do mesmo princípio do motorzinho do ventilador. Qual é a atividade que nós temos para ser feita? Atividade extra, construa você mesmo um motor elétrico. Para construir um pequeno motor elétrico, vai ser necessário um pedaço de 90 centímetros de fio de cobre esmaltado, número 26, para fazer uma bobina. Ele será o eixo do motor. Por isso, deixe aproximadamente 3 centímetros em cada extremidade do fio. Raspe aqui, não raspe aqui. Acompanhe a leitura aí. Aí diz o seguinte: como o esmalte do fio da bobina é isolante elétrico, você deve raspá-lo para que o contato elétrico seja possível. De um dos lados da bobina, você deve raspar em cima e embaixo do outro lado, só em cima. A bobina será apoiada em duas hastes feitas de metal. Presilhas de pastas de cartolina, por exemplo, dando-lhe formato indicado na figura posterior e encaixado num pedaço de madeira. Observe aqui. Observe. Agora vamos para outra coluna. Diz o seguinte: a fonte de energia elétrica será uma pilha comum que será conectada à bobina através de dois pedaços de fio ligados nas pilhas. A parte fixa do motor será constituída de um ímã permanente que será colocado sobre a tábua. Conforme indica a figura, dependendo do ímã utilizado, será necessário usar um pequeno suporte para puxá-lo da bobina. Para colocar o motor em funcionamento, não esqueça que é necessário um impulso inicial para dar a partida. Atenção, veja se os contatos elétricos estão perfeitos. Observe se a bobina pode girar livremente. Fixe os fios de ligação na pilha com fita adesiva. Feitos esses ajustes necessários, observe. Primeiro, o que acontece quando o ímã é retirado do local? 2. Inverta as pilhas e refaça as ligações. O que acontece com o sentido de giro do motor? Por enquanto é só, pessoal. Bons estudos!